pessoal, aqui quem fala é o professor Ed Damasio, IF Goiano Campus Rio Verde. Essa é mais uma aula do nosso canal, no qual a gente fala sobre gestão de recurso hídrico, hidrologia, tratamento de águas residuárias, né, que envolve água de forma geral, né. Temos um vídeo aqui no canal, né. Sou engenheiro ambiental, com graduação, com mestrado e doutorado na área de saneamento e também recursos hídricos. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre escoamento superficial. A gente pode ver aqui por essa primeira figura, né, o processo de escoamento na superfície de algum determinado terreno, bem destacado aqui que nas áreas impermeáveis, né, onde se tem calçada, onde se tem algum pavimento, ocorre um escoamento superficial maior, mais intenso do que nas áreas que se tem cobertura vegetal, mesmo que seja uma gramínea, né, infiltra mais do que escoa, né, enquanto que nas áreas impermeabilizadas mais escoa do que infiltra. E hoje a gente vai falar sobre isso, comparando sempre com o que nós chamamos aqui de hidrograma. Tá? Hidrograma ele correlaciona a vazão em um determinado ponto, em um determinado trecho do corpo hídrico, né? Um ponto de monitoramento em função do tempo. Então hoje nós vamos aprender a fazer um hidrograma, é coisa bem simples, né? Só você ter os dados mesmo de vazão em função do tempo. E vamos aprender outras coisas, vamos aprender também sobre vazões de referência na gestão de recursos hídricos, vazões, são elas vazões de permanência, vazão Q710, entre outras. Tá? A gente vai trabalhar principalmente com vazões mínimas hoje, porque dentro do contexto da hidrologia, tem-se vazões máximas, tem-se vazões médias e vazões mínimas. Né? As vazões máximas são mais aplicadas a sistemas de drenagem, né? Tem-se uma aplicação especial na parte ali de drenagem urbana, enquanto que as vazões mínimas são mais aplicadas à gestão de recursos hídricos, que acaba sendo o foco principal aqui, né, desse canal. Tá? Trabalhar com recursos hídricos e também com saneamento. Esse hidrograma aqui ele tem duas, na verdade são dois hidrogramas, né? Um hidrograma aqui azul e um hidrograma num azul bem mais claro, né? Então um azul mais escuro e um azul mais claro, né? O azul mais escuro representa o hidrograma de uma área urbanizada, enquanto que um hidrograma na área não urbanizada pode ser floresta, pode ser um jardim, né? Qualquer que seja uma área mais natural, digamos assim, ela tem um hidrograma diferente, tá? O que isso daqui tudo representa? Que nas vazões tem-se vazões bem maiores, tem-se picos de vazões máximas bem mais acentuadas em áreas impermeáveis. É aqui que acontecem as famosas enchentes. Enquanto que quando você tem uma área verde, mais infiltra, mais amortiza, e aí as vazões são menores, né? São mais distribuídas ao longo do tempo. Tá? Isso daqui, essa aula de hoje, escoamento superficial, ela vai ser complementada, né, e principalmente focando aqui nos hidrogramas, vai ser complementada por uma outra aula que a gente vai falar de transformação de chuva-vazão, porque é a chuva que inicia tudo, né, todo o escoamento. Tá? Primeiro tem que acontecer a chuva, né, para que depois ocorra o processo de escoamento. Sem chuva não ocorre escoamento. Tá? Então essa aula de hoje vai ter uma sequência, vamos dizer assim, né, de conteúdo, em que esse conteúdo vai falar da relação entre chuva e vazão. Mas hoje a gente precisa trazer os conceitos básicos, né, antes de passarmos, né, para essa próxima aula. Considerando o ciclo hidrológico, no canal aqui a gente já tem, né, um vídeo falando só sobre precipitação, né, precipitação é formato chuvoso, de neve, granizo. Porém, o que mais interessa para a gente, né, quando a gente fala de escoamento superficial, é a precipitação na forma de chuva. Tá? Porque a precipitação na forma de neve, de granizo, ela vai gerar um escoamento superficial, mas depois que a neve, depois que o granizo ele derreter. Tá? Mas a chuva, né, que é a precipitação líquida de forma direta, é a que mais tem influência no processo de escoamento superficial. Nós já falamos também sobre o processo de infiltração, né, que quando ocorre a chuva, o que acontece? Parte da água infiltra, vai para baixo lá do solo, seja uma infiltração que vai gerar uma percolação superficial, bem próxima aqui às raízes das plantas, ou uma percolação profunda. Então a gente já tem vídeo no canal falando de infiltração e tem vídeo no canal falando de percolação, tá? Na verdade, essa aula ela é a mesma, né? Então, parte da aula eu falo sobre infiltração e a outra parte sobre percolação. Ou seja, a água que primeiro precipitou, né? E depois ocorreu a infiltração e percolação. Nessa percolação, ela vai, né, gerar um escoamento subterrâneo, que em algum momento esse escoamento subterrâneo, essa água do subsolo, ela vai ter contato com os corpos hídricos, né? Com o lago, com o rio, com ribeirões, né? Corpos hídricos maiores ou menores e também, né, com o próprio oceano. Então, existe uma ligação muito forte entre as águas subterrâneas e superficiais. Isso daqui a gente já trabalha também
lá em outros vídeos, né? Tem um vídeo sobre infiltração e percolação, como eu já falei, e tem um vídeo sobre águas subterrâneas. Então, recorram, volte lá para a gente fazer toda essa ligação, né, do ciclo hidrológico. Nós temos também vídeo no canal falando sobre evaporação de forma separada, um processo físico, principalmente evaporação em reservatórios. E nós temos a evapotranspiração, que é um processo físico-químico que envolve, que envolve organismos vivos, né? Macro-organismos, e nós temos dessa forma a evapotranspiração, com foco óbvio, né, nas plantas, que são os principais responsáveis pela evapotranspiração. Então, fechando todo o ciclo hidrológico, o que faltou para a gente então foi o escoamento superficial. Uma vez que ocorre a precipitação, a chuva, nós temos o seguinte panorama: parte da água vai infiltrar, dependendo do tipo de solo. Se for um solo impermeável, infiltra muito pouco, né? Se for um solo com concreto, com asfalto, vai infiltrar muito pouco. E aí o que vai acontecer com essa água então? Ela primeiramente vai formar algumas poças, tá? Chove, forma algumas poças ali nas depressões do terreno, né? Tem terreno ali que é mais plano e tem algumas depressõezinhas. A água vai ser armazenada lá. Se for numa área de floresta também, essa água vai ficar interceptada, né, nas folhas, né, na vegetação de forma geral. E aí, esse excedente, depois que a água ela preencheu, né, os buraquinhos, as depressões ali do terreno, ela vai escoar. Tá? Esse escoamento ele vai se dar pelos terrenos, né, vai se dar lá dentro de áreas agrícolas, com menor intensidade do que nas cidades, né? Mas nas cidades isso vai ser muito forte, muito acentuado, porque como é muito impermeável, a água vai infiltrar pouco, vai ficar pouco armazenada ali nas depressões do terreno e vai começar a escoar. Escoar pelos terrenos, pelas ruas, pelos pavimentos, até chegar nas partes mais baixas do terreno, onde estão os rios, onde estão os córregos, onde estão os lagos. Tá? E de algum outro momento ela vai acabar caindo lá no mar. Tá? Então esse é a contextualização geral, né, do processo de escoamento superficial, que aqui também estou reforçando aqui para vocês. Ocorre a chuva, essa chuva inicial ela vai aqui sendo armazenada, né? Essa água vai sendo armazenada nas depressões, lá nas poças a gente vê aquelas poças de lama, né? Sejam em áreas permeáveis ou impermeáveis, e parte da água vai infiltrar e percolar no solo. Tá? Então existe o processo de infiltração, que é a passagem da água da superfície para o solo, e a percolação, né? Que é o fluxo da água neste solo. Pode ser superficial ou pode ser profunda, tá? E aqui, como já falamos, né, a água vai escoar pelo terreno. E aí, o que vai influenciar no processo de escoamento? Influencia, né, a topografia do terreno. Então, se é muito plano, tende a escoar menos. Se é muito declivoso, né, tem uma declividade mais alta, vai escoar bastante. Então, se vai infiltrar mais ou escoar mais, vai depender de algumas dessas características. Também do tipo de solo. Se é um solo argiloso, infiltra menos e escoa mais. Se é um solo arenoso, né, que tem muitos poros, vai infiltrar mais e escoar menos. Então, as mesmas características quando a gente falou do processo de infiltração, né, o que vai influenciar na infiltração? Tipo de solo, tipo declividade do relevo, né, tipo de uso e ocupação do solo, você vai ter área impermeável ou permeável, isso tudo vai influenciar no processo de escoamento superficial. Tá? Então, quando a gente fala em escoamento, a gente tem que logo ligar de forma direta à infiltração, porque quando aumenta a infiltração, teoricamente reduz-se o escoamento superficial. Né? E isso considerando as mesmas precipitações em áreas diferentes, tá? Áreas diferentes em termos ali de impermeabilização. Então, escoamento e infiltração são totalmente correlacionadas, tá? E aí a gente vai sempre trazendo essas comparações ali ao longo dessa aula de hoje. Aqui, de igual forma, falando do uso e ocupação da terra. A gente observa aqui, nesse lado aqui da apresentação, nós temos uma área natural. Essa área natural, observe-se lá, né, tem-se o solo, né, totalmente natural, tem-se a presença ali de árvores, presença de arbustos, gramíneas, né? Então, teoricamente seria uma área natural, seria um bosque, seria uma floresta, né? Seria uma área urbana ou não urbana, né? Mas com pouca, né? Com pouca antropização, tá? Percebe que aqui não tem concreto, não tem casa, não tem nada. O que acontece aqui? Vai ocorrer a precipitação e a partir da precipitação vai evapotranspirar muito, igual nós já vimos, tá? Vai ocorrer muita interceptação, que seria o processo ali de armazenamento daquela água, né?
em depressões do terreno, né, por meio da vegetação também. Vai ter muita infiltração, né, aqui não está mostrando, mas vai ter muita infiltração e menor escoamento superficial. Então veja aqui essa setinha aqui, ó, pequenininha, vai ter um menor escoamento superficial e maior escoamento subsuperficial. Por quê? Infiltrou muito, a água vai ficar lá no lençol freático e isso vai ser muito bom, né? Porque a água no lençol freático é o melhor local para que nós tenhamos esse armazenamento. Tá? A figura aqui de baixo representa mais ou menos a mesma coisa, evapotranspira bastante, infiltra muito e baixo escoamento na superfície. Então, aqui nós temos uma elucidação perfeita. Ó. Choveu numa área natural, tá? Vai evapotranspirar muito, vai infiltrar muito no subsolo, essa água do subsolo vai ficar disponível por muito tempo e vai ter baixo escoamento superficial, vai gerar pouca enchente, vai gerar pouca vazão da superfície. Tá? Por outro lado, nas áreas urbanas, é totalmente diferente. A gente praticamente não tem árvores, tem muito asfalto, tem muitas casas, tem muitos pavimentos, área impermeável, né, a grande maioria. Então ocorre a mesma chuva que aconteceu na área natural, digamos que aconteceu nessa área urbana, o que vai acontecer? Vai evapotranspirar muito pouco, vai infiltrar e gerar escoamento subsuperficial muito baixo também, veja que menor, né, do que na área natural, e por outro lado vai gerar um escoamento superficial, aquele escoamento que geram as enchentes, as enxurradas, é bem maior. Olhando aqui a figura embaixo, né, a gente pode observar isso muito bem. A evapotranspiração ela é menor, a gente vai ter menor infiltração se a gente comparar com a área natural e um escoamento superficial, um escoamento de vazões, de cheias, né, um escoamento das enxurradas, vai ser muito maior. Então aqui a gente tem uma comparação direta daquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a grande maioria de vocês provavelmente já estudaram ou escutaram por aí. Então esse é todo o contexto do ciclo hidrológico aplicado ao escoamento superficial e os outros componentes também do ciclo. Tá? E aí a gente chega, né, no que nós chamamos de hidrograma de vazões. Eu já falei para vocês um pouco anterior, né? Lá no início da nossa apresentação, lá se tem um hidrograma de vazões. O que é um hidrograma de vazões? É um mapa, não, desculpe, não é um mapa, o hidrograma de vazões, ele é um gráfico, tá? Que em um dos eixos, né, pode ser o x ou y, no caso aqui o y representa as vazões, e no eixo x representa o tempo. Então, o hidrograma de vazões é um gráfico que correlaciona vazão com tempo, tá? E aí, em uma determinada seção. Então, você vai lá no rio, por exemplo, geralmente é no rio, no corpo hídrico que você faz esse hidrograma, e aí você vai medir vazões em variados tempos. Ó, vazão no tempo 1, vazão no tempo 2, tempo 3, tempo 4, e aí você vai obter, né, comportamentos de oscilação. Quando chover muito, a vazão vai lá para cima, quando chover menos, a vazão vai lá para baixo. Quando for período de estiagem, vai ter esses períodos aqui, né, bastante baixos. Então, o hidrograma ele representa o quanto se tem de vazão passando naquela seção do rio. Então, a gente tem aqui basicamente, né, complementando o que já falamos anteriormente, dois hidrogramas. Um aqui dessa área urbanizada, que é essa linha contínua, né, com essas achurado aqui em branco. Veja que ocorre uma chuva, uma determinada chuva, o hidrograma vai lá para cima, né, tem um pico bem acentuado aqui, rápido, pico de vazão, mostra o quê? Que essa chuva provocou uma determinada enchente nesse momento aqui. Tá? E depois passou a chuva, passou a enchente, voltou às condições normais, aconteceu uma pequena chuva novamente e depois sobe e desce. Tá? Então o que aconteceu aqui? Né, nessa área de branco é uma área urbanizada. Tá? É uma área urbanizada em que temos essas oscilações. Cada chuva que dá, a vazão vai lá para cima. Vai acontecer enchente, vai acontecer problemas que vocês já estão habituados a ver aí, né? Principalmente na televisão, né? Nem todo mundo aí presencia de forma direta, né? Mas pelo menos nas formas de mídias, redes sociais, dá sempre para digitar. Digita no Google lá para você vão ver a quantidade de enchentes aí que se tem pelo Brasil. E aí a linha tracejada, essa daqui, ó, representa uma mesma área antes da urbanização. Tá? Antes de ter acontecido ali a urbanização dessa mesma área, a mesma vazão, mesma chuva que aconteceu o quê? Né? Houve um menor pico, tá? Então menor pico aqui das vazões. Tá? Ocorreu a chuva, ao invés de subir lá para cima durante a urbanização, antes dela nós temos ali menores picos, ou seja, a
as áreas verdes, as áreas não urbanizadas, as áreas naturais, elas amortecem. Ao invés de ter um pico muito acentuado de vazão, nós temos o quê? Nós temos um valor mais baixo, tá? Ou seja, o potencial das enchentes são bem menores nessas áreas naturais. Então, tanto na primeira chuva como na segunda chuva, veja aqui o quanto foi amortizado. Teoricamente, não aconteceu nenhum desastre, nenhum problema mais sério dentro dessa área que está sendo estudada, tá? Isso daqui a gente vai falar bastante no outro vídeo, né? Quando a gente for falar da relação chuva-vazão, a gente vai entrar nesses conceitos aqui um pouco mais fortes. E aqui um outro exemplo de um hidrograma de vazão, tá? Nesse caso aqui é de um rio mesmo, do rio Ribeirão Abóbora, aqui em Rio Verde, no qual nós fazemos, nós não, né? Mas a companhia de saneamento Saneago faz a captação da água, e aqui um hidrograma de vazões correlacionando desde o ano de 2019 até aqui na metade de 2022. Observem os picos, ó, nessa época aqui do ano, aqui, ó, por exemplo, no início lá, janeiro, fevereiro de 2020, houve um pico de vazão e foi lá ó, quase 70 metros cúbicos por segundo, né? Foi uma vazão muito forte, foi uma enchente que aconteceu. Então aqui a gente tem alguns picos, né, de enchente nessa bacia hidrográfica, nesse Ribeirão Abóbora, tá? Então aqui nós temos o hidrograma correlacionando vazão em função do tempo para o Ribeirão Abóboras, que abastece, né, quase todo ele abastece Rio Verde, tá? O município de Rio Verde, a população da cidade, tá bom? Então esse é um hidrograma, correlaciona vazão com o tempo. Daqui a pouco, no final dessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer esse hidrograma, é coisa bem simples, só baixar os dados ali de alguma estação de monitoramento. E aqui correlacionando aquela nossa aula que nós falamos sobre caracterização fisiográfica de bacias, nós temos uma correlação aqui, né, em função a forma da bacia, né? Quando a gente fala lá na caracterização de bacia hidrográfica sobre área, sobre perímetro, correlacionando as duas dá o coeficiente de compacidade, sobre área de drenagem, densidade de drenagem, entre todos aqueles outros parâmetros, né, índice de conformidade, a gente vai ter formas diferentes, são indicadores para indicar as formas diferentes de uma bacia. Veja que a bacia A ela tem um índice de compassividade mais próximo a uma circunferência, enquanto que a área B tem um índice de compassividade bem distante de uma circunferência, está mais aqui para uma elipse, tá? E aí, o que isso daí representa? Né? Para uma mesma precipitação, tá? Choveu o mesmo tanto em A do que em B, né? Uma próximo da outra, o que isso daqui vai influenciar lá nas vazões? O que isso daqui nos dá de informação lá no hidrograma para cada uma das bacias? Elas têm a mesma área, tá? Então a área de A é igual à área de B, só que a forma da bacia é a mesma, não é a mesma, tá? Então a área da bacia A é igual à área da bacia B, o que choveu em A choveu também em B, a única diferença entre as duas é a forma. E é justamente essa forma, ó, veja aqui, na bacia em A o hidrograma dá esse pico, enquanto que na bacia B ele é mais amortizado. O que vai causar mais enchente? Teoricamente em A, porque teve esse pico, né, uma vazão ali chegando ali a 150 a 1.500 unidades, né, metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. No caso que para ser uma enchente tem que ser metros cúbicos por segundo, né? Enquanto que na bacia B, que ela é mais na formato de elipse, a vazão vai ser bem menor. Tá? Então o hidrograma ele funciona justamente para a gente entender também como é o comportamento da bacia hidrográfica em função da sua forma. Tá? E aí, pessoal, como que a gente mede vazão? A gente vai lá no rio, né, coloca lá uma estação de monitoramento ou então vai monitorar diariamente e para ter esse hidrograma, tá? Para ter esse hidrograma aqui, a gente tem que medir vazão, a gente tem que medir o tempo e para isso, né, a gente tem variadas metodologias. Uma delas é o método do flutuador. Esse é um método mais simples que tem, tá? Qualquer pessoa ali pode fazer, desde que tenha um conhecimentozinho básico. Você pode sair, por exemplo, dessa aula aqui e ir lá medir vazão, né, hoje mesmo. Tá? Então é um método que não exige muitos equipamentos. Você pode pegar uma garrafinha PET, pode pegar uma bolinha de tênis, né, bolinha de futebol, junto com um cronômetro ali e uma trena, né, para fazer medição lá do rio. Você já consegue medir vazão em qualquer rio aí, né? Não em qualquer rio, né, mas nos rios menores, rios pequenininhos aí da sua região. Tá? Veja aqui, é um método muito simples e barato. Por que precisa? Como eu já falei, precisa aqui de um cronômetro para medir o tempo. Precisa aqui de um flutuadorzinho, né, uma garrafa PET, por exemplo, para medir para ter o indicativo da velocidade. E também de uma trena, né, para medir distância.
né? É um método que ele é muito impreciso, né? Então, como ele é barato, como ele é muito fácil, ele tem uma imprecisão muito grande, 30, 40, às vezes pode até passar disso, de erro, tá? Então, é um método barato, porém ele tem um erro muito acentuado, tá? Antigamente, o próprio órgão ambiental, né, do estado de Goiás, SEMAD, ela aceitava esse método, né, para os profissionais fazerem a medição dos rios, né, para rios até com vazão menor do que 1.000 litros por segundo. Só que esses métodos, como eu falei, são rudimentares. Né? Como que a gente faz? É esse princípio aqui, jogar nessa equação. O que é vazão? É a área da seção do rio. Então a gente pega aqui, ó, tem um rio aqui escoando aqui, a gente vem cá, mede a largura do rio. Né? Você mediu a largura do rio vezes a média das profundidades. Então você a cada ali 20 centímetros, ó, mediu a profundidade, 20 centímetros mais outra profundidade, profundidade, profundidade. Pegou todas as profundidades, acha um valor médio, um H médio, multiplica pela largura do rio, você tem então a área da seção do rio. Tá? Então você tem a área da seção do rio. O que o rapaz aqui está fazendo? Ó, ele mediu ali a largura do rio em um determinado ponto. O mais adequado é pegar um ponto, um local que seja mais retilíneo possível, né? Mais reto possível, para não ter curva, porque quando se tem curva muda-se as velocidades. Então o rio tem que ser um ponto, a medição tem que ser num lugar bem reto do rio. E aí, pessoal, né, ele mediu a largura, mediu as profundidades médias, e aí, medindo a média da profundidade vezes a largura do rio, tem-se a área, tá? A área da seção aqui do corpo hídrico. Pois bem, então temos a área. E para achar a velocidade? Se achar a velocidade, multiplica pela área, sabe-se a vazão naquele momento. A velocidade vai ser o quê? Comprimento pelo tempo, tá? Fórmula da física básica, tá? Então você faz uma seção de controle aqui, tá? Coloca aqui uma linhazinha, 10 metros lá para cima, né? O rapaz aqui não colocou 10 metros, mas os manuais aí de medição pede pelo menos 10 metros. Então 10 metros para cima você coloca uma outra seção e aí você vai soltar o flutuador, né, uma garrafinha PET lá com um pouquinho de água dentro, cerca de 1/3 lá de água dentro da garrafa, solta lá no meio do rio e começa a cronometrar. E aí, quando chegar na outra extremidade, quando um amigo seu, algum colega seu estiver lá medindo, te ajudando a medir, né, ele vai falar, ó, parou o cronômetro. Então, você vai medir por várias vezes, né, pelo menos umas 10 vezes, né, do início para o fim da sessão. Né? E com isso tem-se o quê? Tem-se o comprimento, né? Qual que é a distância ali? Medimos 10 metros, então vai ser 10 metros de lá para cá, o valor de C, dividido pelo tempo médio que gastou. Né? Fizemos 10 medições. Qual o tempo médio, né, de todas essas medições do flutuador sair de lá para cá? Então vai ser, por exemplo, 10 segundos. Tá? Então vai ser 10 metros para 10 segundos, ou seja, 1 metro por segundo vai ser a velocidade. Tá? Então, multiplicando velocidade pela área, tem-se a vazão do rio. Tá bom? É um método bem simples, bem rudimentar, né? Mas que em alguns casos é o que se tem em mãos, né? E aí é o que se utiliza. Quando se tem um pouco mais de recurso, quando o órgão ambiental ele exige um monitoramento um pouco mais preciso, né, o método molinete fluviométrico é o mais adequado. Ao invés de você utilizar uma garrafinha, né, de PET, uma bolinha de tênis, você vai comprar um equipamento desse aqui ou vai alugar. Um equipamento desse aí hoje mesmo, né, 2022 ali já está de 15 a 20 mil, às vezes até mais, para você fazer essa aquisição. Tá? Esse é o próprio nome, ele já tem um nome ali que às vezes você pode associar, um molinete ali de pesca, mas ele não tem nada a ver com molinete de pesca. Ele é um equipamento que tem uma haste, tá? Então veja que o rapazinho aqui do lado, ele tem uma haste para você fazer a inserção dessa hélice lá no fundo, tá? Então essa hélice fica lá no fundo da haste. O fluxo de água vem nesse sentido aqui, ó, da hélice, e aí o movimento da água, né, do fluxo da água, faz com que essa hélice gire. Se o fluxo da água, né, a velocidade da água for mais alto, ela vai girar mais. Se a velocidade da água for mais lenta, vai girar menos. Cada giro dessa daqui gera um pulso elétrico que vai ter um fiozinho ali, né, de eletricidade ligando a um display que tem bem aqui, ó, na ponta, na outra extremidade da hélice. O rapaz está segurando aqui, ó, tem um display na outra extremidade e lá embaixo tem a hélice. Então, maior velocidade, o display indica aqui. Menor velocidade, o display indica aqui também. Ou seja, esse equipamentozinho aqui, molinete fluviométrico, ele já substitui, né, o cronômetro e o flutuador, porque já nos indica a velocidade. Então, esse próprio medidor fluviométrico nos indica a
velocidade, tá? Então, essa velocidade aqui nós já temos. A área é calculada da mesma forma que o ponto anterior ali. A área você tem que pegar a largura e as variadas profundidades. Então, você mede a largura ali de um rio, tá? Então, isso aqui é a seção do rio, mede a largura e mede variadas profundidades. Ah, professor, mas por que tem vários pontozinhos aqui, ó? Cada um desses pontozinhos aqui é um local que você coloca o molinete fluviométrico para fazer medição. Então, você não vai medir, né? O flutuador ele mede só um único ponto, ele solta o flutuador lá em cima e pega aqui embaixo. Agora, o molinete fluviométrico, como ele é mais preciso, exige um uso mais técnico, né, da metodologia, você vai medir, né, em variados pontos aqui. Ó. Você mede na lateral do corpo hídrico, nas extremidades, vai medir no meio, vai dividir ali a cada 20 centímetros, 30 centímetros, dependendo da largura do rio. Se for um rio menorzinho, de 2, 3 metros, você pode medir a 20 centímetros. Tem rios que tem 20 metros de largura, aí você vai medir lá de 10 em 10. Tá? Mas não medir somente na largura do rio, mas também em profundidades. Buscar ali 2 ou 3 profundidades de forma a montar toda essa malha de monitoramento aqui. Todos esses pontos aqui é um local onde foi medida a velocidade por meio do molinete fluviométrico. E com isso, né, depois faz-se a média das velocidades. Olha, eu fui lá pegando lá essa, essas variadas velocidades, a gente geralmente faz uma média, tá bom? E para rios maiores ainda, tem-se esse equipamento, esse barquinho aqui. Ó. Esse barquinho aqui custa de 100 mil para cima, tá? 100 mil, 200 mil, dependendo de quão complexo ele for. Ele utiliza o método do efeito Doppler, tá? Mesmo método lá que é utilizado nos radares, lá medindo as infrações de trânsito nas rodovias, né? Medindo velocidade. Ele emite uma determinada radiação eletromagnética, essa radiação ela vai bater em alguns obstáculos, sejam aqui, né, nas partículas sólidas que estão suspensas na água ou mesmo lá no fundo, né, no leito do rio. Ela vai lá, bate no fundo e volta. Né? E aí esse sinal que vai e o sinal que volta vai nos dar um indicativo da velocidade da água por meio dos sedimentos que estão aqui. Ó. Então, se a gente vai, o princípio de funcionamento aqui, né, é justamente ter essa ideia, né, do qual é a velocidade da água por meio da velocidade dos sedimentos que estão aqui, né, ao longo da seção do rio. Tá? Esse equipamento, você não precisa medir a largura do rio ou mesmo medir a profundidade, porque ele mesmo já faz. Tá? Por esse princípio aqui do ultrassom, emite um sinal, ele consegue mapear a profundidade do rio. Então você sai de uma extremidade deste rio, vai até a outra extremidade e ele vai mapeando tudo isso, vai emitindo ondas eletromagnéticas, né? Bate lá no fundo, volta, ele vai saber a velocidade do rio pela velocidade das partículas, né? Dos sedimentos, e também ele vai mapeando a profundidade e largura. Né? Esse é um equipamento ótimo, mas muito bom para rios maiores. Tá? Se é um rio pequenininho, né? Se utiliza o flutuador ou o molinete fluviométrico. Se é rios intermediários, já vai para o molinete fluviométrico apenas. Né? Se é rio grande, como o rio Paranaíba, como o rio Amazonas, né? Entre outros aí de grande porte, aí sim já somente, né, esse ADCP Doppler que funciona. Porque às vezes a profundidade aqui é 10, 20 metros e aí o molinete fluviométrico nem atinge as profundidades mais baixas. Então o ADCP é o mais indicado e na verdade o exigido, tá? Ele calcula aqui automaticamente, dentro dele aqui já tem toda a programação que pega a velocidade da água e multiplica pela área que ele mesmo fez a medição. E aí nesse momento, pessoal, a gente chega, né, numa curva chave fluviométrica, né? O que é isso? Como que nós podemos entender o que é essa curva chave fluviométrica? Quando a gente fala em gestão de recurso hídrico, né, quando a gente fala de obras hídricas, fala de transposição de corpo hídrico, né, como no São Francisco, fala de estudo ali de gestão de recursos hídricos, né, como por exemplo processos ali de alocação de uso, né, vai ter vídeo aqui no canal sobre isso. Né, quando a gente fala de monitoramento de corpo hídrico de forma geral, né, a gente precisa ter uma rede de monitoramento muito extensa, tá? É necessário medições diárias das vazões dos corpos hídricos, para que a gente fale, olha, tal usuário vai usar tanto de água, tal usuário vai usar tanto de água, o dimensionamento ali de um reservatório, o dimensionamento ali de um sistema de transposição de água vai precisar de monitoramento diário, tá?
é necessário medir vazão diariamente para essas grandes obras hídricas ou para fazer gestão de recurso hídrico. E para isso, como que a gente faz? Medir vazão é um processo que demanda tempo, recurso financeiro e humano. Imagine só, né, uma pessoa ficar ali todo dia, vai e volta no rio, vai e volta no rio. Imagine só uma pessoa que todo dia fazendo esse processo de medição. Imagine só todo dia, né, pior ainda, a pessoa utilizando o método flutuador. Todo dia ir lá medindo vazão. Isso não é viável, né? Não tem recurso humano que aguente. Não tem recurso financeiro para que todo dia você vá lá, né, e pague uma diária para alguém, né, ou pague lá para uma pessoa morar lá do lado do rio. Então a gente busca uma solução viável, uma solução que a gente consiga automatizar tudo, né, fazer tudo por meios automáticos. E daí a gente recorre, na grande maioria das estações, fluviométricas, ao que nós chamamos de curva-chave fluviométrica. Tá? Apresentado aqui por meio desse gráfico, que vai gerar uma curva. Quando a gente fala então de curva, é uma equação que tem a mesma lógica daqui, ó, das calhas partial e vertedores. Então aqui a gente tem uma calha partial, tem os dois vertedores triangulares aqui. Ó. O que calha partial, o que vertedouro, o que a curva-chave de um rio tem em comum? Correlaciona nível e vazão. Tá? Então anota isso daí. O que uma curva-chave, o que uma calha partial, o que um vertedouro correlaciona? Nível de água e vazão. Se o nível da água sobe, teoricamente a vazão aumenta. Se o nível da água abaixa, teoricamente a vazão também abaixa. Tá? Então como que a gente vai correlacionar essas duas e formar uma curva como essa daqui? Ó? Que no eixo Y temos a vazão, no eixo X tem-se o nível da água e chegarmos a uma equação como essa daqui, tá? Vamos lá. A primeira coisa é ir lá no corpo hídrico, no local onde você escolhe para fazer o monitoramento, que vai ser, essa rede de monitoramento fica ali por 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Inclusive no Brasil a gente tem algumas dessas estações funcionando lá desde a década de 50, 60, 70, tá? A maioria lá da década de 70 para frente. E aí, depois de escolhido o local, a gente vai implantar a rede de monitoramento de nível, que são essas réguas linimétricas. Você vai lá no rio, né, e vai implantar várias dessas réguas, de forma que se a vazão do rio, se o nível da água do rio aumentar, a régua que consiga mensurar. Então você precisa de ter um monitoramento do nível do rio. O nível da água subiu, o nível da água baixou e você consiga mensurar isso, né, em um intervalo de tempo ali bem bastante preciso, tá? Então e aí, correspondente a isso, você também vai passar a medir a vazão. Então, para cada dia, né, da semana que você for lá, você vai lá e vai medir nível da água, né, através do linímetro, e sua respectiva vazão. Então, pelo menos um ano, né, o bom mesmo são 2, 3, 4 anos fazendo essa curva-chave. Então, para fazer a curva-chave, pessoal, você vai gastar um ano no mínimo. Quando eu falo no mínimo, é no mínimo mesmo, tá? Não tem como ser menor, você tem que pegar pelo menos um ano hidrológico. E aí, né, mas o mais adequado, como eu já falei, são 2, 3, 4, 5 anos, até você ter uma curva ali confiável. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre isso. E aí, medir o nível. Vou lá num dia, medir o nível. Ó, o nível da água está a 70 centímetros de profundidade. Então, medir lá, né, o nível da água 70 centímetros de profundidade. E aí, qual que é a sua respectiva vazão? Eu vou lá com o método do molinete fluviométrico, geralmente é o que a gente utiliza mais, e faço a correlação. Então, eu anoto a vazão e anoto a régua, tá? E aí, vou lá no segundo dia, no quarto dia, né? Não precisa ser todo dia. Geralmente o pessoal vai lá uma vez por semana, 2 vezes na semana para fazer fazer esta curva-chave fluviométrica, tá? Então, uma vez por semana, geralmente o operador vai lá, mede nível e mede vazão. E joga depois, ao final de tudo, né? Ao final de um ano pelo menos de dados, joga lá numa tabelinha, desculpe, num gráfico. Esse gráfico no eixo Y vai ter a vazão e no eixo X vai ter a profundidade, né, o nível do rio. Então eu jogo lá no Excel mesmo, né, pego lá no Excel e vou montar uma curva como essa daqui. Ó, tá? Então uma curva como essa. E aí, por exemplo, esse pontinho aqui, ele representa que a vazão é 160 metros cúbicos por segundo e o nível, né, da água estava lá a 180 centímetros. Tá? Enquanto que esse último ponto estava a vazão a 230 mais ou menos e o nível da água a
280 por aí, 270. Então, cada pontinho que vocês observam aqui corresponde a um dia que a pessoa foi lá e mediu vazão e nível. Joga isso daqui no Excel, pede uma curva de regressão e essa regressão ela pode ser uma regressão linear, pode ser uma regressão exponencial, pode ser uma regressão polinomial, entre variadas outras. A que tiver melhor R quadrado, tá? Tiver melhor R quadrado, geralmente é o que se utiliza. Nesse caso aqui, ó, utilizou-se uma equação polinomial em que a vazão, né, variável y, vai ser igual a 0,0799, parêntese nível, que é o eixo x aqui, menos 420 elevado a 1,14. Tá? Então, chegou-se a essa equação. Então, a partir dessa equação, quando a curva-chave está monitorada, né, você ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo esses monitoramentos e você teve um R quadrado bom, o que eu falo um R quadrado bom? Né? Um R quadrado ali de pelo menos uns 80%. Se essa curva aqui teve um R quadrado de 80%, já está bom. Você para de fazer o monitoramento diário, né, de a pessoa ir lá, e aí você automatiza todo o sistema. Você pega a equação, então veja aqui, ó, que é a equação vazão igual alguma coisa em função do nível, essa mesma que foi obtida aqui através da calibração da curva-chave, nós vamos pegar ela apenas, vai lá no ponto do rio lá e vai inserir um sensor de nível. Tá? Então você vai lá no rio, debaixo geralmente de uma ponte, né, às vezes ali de algum conduto, amarra lá, né, não amarra, né, mas você instala lá certinho, bonitinho, um sensor de nível como este daqui. Esse sensor de nível vai todo dia medir o nível sozinho para você, por efeito ali de ultrassom. Então ele emite o sinal, vê que o nível ali está a 80 centímetros, 90 centímetros, e ele envia de maneira remota, tá? De maneira remota mesmo, né, para você lá no seu computador, no seu celular, o nível, né, a cada 15 minutos se você quiser. Tá? Isso aqui é uma unidade de monitoramento lá da BRF, da BRF não, perdão, lá da Saneago, tá? Então aqui é uma estação de monitoramento lá da Saneago, que ela dá informações para a gente a cada 15 minutos. Então a cada 15 minutos, essa sensor aqui mede o nível da água aqui do córrego Ribeirão Abóboras, tá? E aí esse nível, ele já joga aqui lá no programinha, né, do seu computador lá mesmo, o valor do nível. Com esse valor do nível você sabe a vazão. Então perceba que apenas medindo o nível da água, você consegue saber a vazão uma vez que a curva-chave fluviométrica já esteja implantada. Tá? Então é bastante interessante, né, essa otimização que a gente faz. Não precisa de um operador estar aqui todo dia, você pode ir acompanhando de longe mesmo. Ah, começou a dar problema ali, emitir sinais errados, então você vai lá e vê o que está acontecendo. Tá? Mas a curva-chave ela é fundamental para que se otimize o processo de medição de vazão. Tá? Não é viável todo dia a pessoa ir lá e medir. Né? Vai ficar fazendo a curva-chave lá por 1, 2 anos, 3 anos. Mas depois que a curva-chave está pronta, você só mede nível e aí obtém a vazão. Tá bom? E aí, geralmente o que é recomendado, né? Geralmente o que é recomendado é fazer 2 medições diárias, né, desse sensor aqui. Ó, tá? Geralmente o sensor às 7 horas da manhã e às 17 você consegue medir, você vai medindo, né? Embora, como eu já falei, você possa também ter dados ali a cada 15 minutos, tá bom? Essa é a curva-chave fluviométrica que vai nos indicar, né, quando você tem vários dados de vazão, né, depois que a curva está pronta, você vai ter o hidrograma, que nós já falamos, né, o hidrograma é vazão pelo tempo. E aí, a gente entra num próximo assunto que é relacionado às tipo de vazões. Nós temos vazões mínimas, como eu já falei lá no início da aula, são vazões interessantes ali na gestão de recurso hídrico, tá? Porque quando a gente faz gestão de recurso hídrico, a gente está preocupado nas piores condições. Quando que o rio está na pior condição? Quando a vazão está lá embaixo, são as vazões mínimas. E quando nós temos a aplicação das vazões máximas, tá? Porque quando ocorre aquelas enchentes, nós temos vazões máximas. Isso é importante quando for fazer projeto de drenagem, projeto de sistemas lá que se preocupam com vazões bastante altas, né? Como hidrelétrica, como sistemas de drenagem macro e micro dentro da cidade. Então, dependendo da aplicação sua, você vai ter que estudar, né, o que são vazões máximas ou estudar vazões mínimas. Né? O foco nesse nosso canal aqui são focos em vazões mínimas, tá? Existem vários outros canais aí no YouTube que falam sobre vazões máximas, vazões lá
para projetos de drenagem, por exemplo. Mas o objetivo aqui é trabalhar com vazões menores, quando vazões de escassez. A gente fala bastante de escassez, fala bastante de estiagem, bastante de crise hídrica. E para isso, as vazões pequenininhas, né, as vazões mínimas, são o nosso foco. E aí, eu trouxe aqui uma descrição para vocês, de quantos tipos de vazões a gente tem, quantas nomenclaturas, né? A palavra correta é essa, nomenclatura. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre essas vazões, mas às vezes na vida profissional, na atuação profissional de vocês, vão ter enormidade de outros tipos de vazões que vocês vão escutar. E para isso, né, eu trouxe aqui, e aí já é uma forma de vocês já irem se habituando com essas expressões. Por exemplo, nós temos as vazões máximas, que eu já falei para vocês, temos as médias, né, que é a média de todas as vazões, nós temos as vazões mínimas, então, como eu já falei, muito nos importa, né, as vazões mínimas, como por exemplo, a Q95%, a Q90%, a Q710 e outras. Então, essas são formas de se mensurar as vazões mínimas. Vocês vão muito ouvir quem for trabalhar com outorga, quem for trabalhar ali com gestão de recurso hídrico, falar sobre Q95, Q90, Q710. Então, muita gente vai ouvir falar sobre essas vazões. Tá? Agravem elas aí e fiquem atentos. Vamos falar também sobre vazões ecológicas, então volta e meia ali, falando da gestão de recurso hídrico, vocês vão ouvir falar de vazões ecológicas, que a finalidade dela é manter o equilíbrio aquático, aquela vazão que tem que estar no rio lá, o mínimo de vazão que tem que estar no rio para preservar as funções ecológicas de um determinado ambiente, tá? Ambiente aquático. Nós temos as vazões outorgáveis, que são aquelas vazões que são passíveis do ser humano utilizar. Tá? Quando a gente fala de outorga, é uma concessão que o governo dá aos usuários dos recursos hídricos, né? Um agricultor, um dono de indústria, né? uma concessionária, uma cidade, são vazões outorgáveis, aquelas que são permissíveis de serem utilizadas. Elas têm muita referência com as vazões mínimas, tá? É com base na vazão mínima que a gente tem uma vazão, estipula qualquer vazão outorgada. A gente tem também vazões de referência, tá? Muito usada pelos órgãos de gestão como referência. O próprio nome dela já diz, é uma vazão de referência porque ela é uma referência na gestão da água. Tá? Por exemplo, a Q95, a Q90, a Q710 são vazões de referência. Tá? Enquanto que as vazões de permanência são aquelas vazões que tem um percentualzinho aqui, ó, 95%, 90%. Quando se fala em percentual, refere-se a vazões de permanência, o tempo mínimo, a porcentagem mínima que aquela vazão ela está, né, em um determinado corpo hídrico. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela nos próximos slides. E nós temos também vazões de regularização, então quando a gente tem um período de seca, um período de chuva, a gente constrói um reservatório para armazenar água e essa água armazenada vai ser com base na vazão regularizada, tá? Não vai ser o foco aqui da aula de hoje, que a gente vai falar na aula de hoje aqui, né? Tudo junto e misturado, em alguns pontos, são essas 5 vazões aqui, mínimas, ecológicas, outorgáveis, referência e permanência, tá? Existem vários tipos de vazões, tá? Que aí nós não vamos falar aqui agora, que é foco de outras aulas, seja aqui do canal ou de outros canais, tá? Pois bem, vamos falar então, inicialmente, da vazão outorgável. Quando a gente faz gestão de recurso hídrico, o que é gestão de recurso hídrico? A gente, dentro de uma bacia hidrográfica, tem diversos usuários. A gente tem indústria, a gente tem agricultura, a gente tem cidades querendo água, a gente tem pequenos e médios e grandes agricultores, né, para irrigação, entre variados outros usos. Né? E aí, todo mundo quer água. Tá? Isso é a água baseado na disponibilidade hídrica. Tá? Então, nós temos a água de um rio, parte dessa água do rio pode ser utilizada pela espécie humana, pelas suas necessidades, e parte da água tem que ser mantida, tá? No rio, o que nós chamamos de vazão ecológica. Tá? Então, quando se tem uma vazão no rio, parte dela tem que ser preservada, não pode mexer de maneira nenhuma, não pode captar para irrigar, não pode utilizar numa indústria, para uma cidade, não. Tá? São as denominadas vazões ecológicas. A gente não pode secar o rio, a gente tem que deixar uma vazão ecológica para manter o equilíbrio ecossistema aquático funcionando. Tá? Outra
porcentagem da água ali é a água que nós chamamos ali de disponibilidade hídrica, que são necessárias para as nossas atividades. E aí é nela que a gente tira o contexto da vazão outorgável. Tá? Então, basicamente, no rio a gente tem a vazão outorgável, aquela vazão que é utilizada pelas necessidades humanas, tá? Que se tem um valor ali de referência e que a outra parte é a vazão ecológica que nós já falamos. Esta vazão outorgável, aquilo que é disponível para as indústrias, disponível pelos agricultores, pelos pecuaristas, pelas cidades para fazer uso, cada estado da federação, né, dos 20 e tantos estados ali da federação, do Distrito Federal, né, ou rios de domínio federal, vai utilizar uma determinada referência. No estado de Goiás, no caso, a vazão outorgável é até 50% da Q95. Então, lá em cima a gente já falou, ó, Q95, Q90, Q710. Então, anotem esse valor aí, ó. Até 50% da Q95 é a vazão outorgável no estado de Goiás, tá? Então, anotem Q95, né? Até metade desse valor é o que é permitido com que as pessoas, né, com que as companhias de saneamento, indústrias, agricultores utilizem. Tá? Então, vazão outorgável é igual até 50% da Q95 no estado de Goiás. Tá? E aí, a gente já traz a segunda referência, tá? Que o próprio nome diz, né? Vazões de referências. Por exemplo, a Q95, a Q90%, né? A Q710 são chamadas vazões de referência, porque são utilizados como referência, como base na realização de estudos e projetos hídricos. Você vai fazer um projeto de gestão de recurso hídrico dentro de uma bacia hidrográfica. Você tem que saber qual é a referência. Qual que é a referência de vazões mínimas? Vai ser a Q95? Vai ser a Q90? Vai ser a Q710? Você vai desenvolver um projeto hídrico, né? Construir uma barragem, por exemplo, ali. Né? A Enel, ela estabelece ali que o projeto deve ser com referência a Q710. Tá? Todas essas daqui são vazões mínimas, são vazões em condições de escassez. Quando se faz então projeto de barragens, quando se faz projeto de gestão de recurso hídrico, projeto de transposição de corpos hídricos, e variadas outras obras hídricas, né, incluindo uma própria hidrovia, você precisa saber qual é a vazão mínima daquele rio. Tá? Qual é a vazão mínima daquele rio? Quando aquele rio estará em condição de escassez? Quando aquele rio vai ter vazão muito baixa? E aí a gente utiliza essas vazões aqui como referências. Lembrando, né, que a Q95 ela é utilizada por quem? Pela SEMAD Goiás. Essa SEMAD Goiás, eu não sei se eu falei, mas ele é o órgão de gestão ambiental e gestão hídrica do estado de Goiás. Você quer uma outorga? Você quer captar água do rio para irrigar? Você quer captar água do lençol freático para usar na atividade industrial? Você tem que pedir autorização à SEMAD, tá? É o que a gente chama de outorga. A gente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre outorga, tá bom? Então, a ANA, Agência Nacional de Águas, ela utiliza como referência a Q95, a SEMAD de Goiás Q95, a ANEEL utiliza a Q710, outros estados, né, Minas Gerais, se eu não me engano, utiliza a Q710 também. Então, cada estado ali no Brasil utiliza uma vazão de referência. Ou é Q95, ou Q710, ou às vezes Q90, tá bom? Geralmente são sempre essas 3 ou 4 que se utiliza. Falando então dessa Q95 e desta Q90%, ela corresponde ao quê? Quando se tem o valor aqui, percentual, 95%, 90%, representa o quê? Uma curva de permanência ou de duração de vazões que relaciona o quê? A vazão e a porcentagem de tempo que ela é superada ou igualada em um período histórico. Tá? Então, ou seja, o objetivo final é gerar uma curva como essa daqui, tá? Que nós temos ali esses pontilhados aqui em preto, ó, isso daqui corresponde à curva de permanência, em que no eixo Y nós temos vazões diárias e no eixo X nós temos percentual de tempo que a vazão é igualada ou superada. Tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, né, uma vazão de 10, né, desculpe, não, uma vazão aqui de 40 metros cúbicos por segundo. Tá? Essa vazão aqui de 40 metros cúbicos por segundo, que é esse valor aqui, quantos por cento do tempo ela é igual ou superior, né, dentro do período monitorado? Aqui no caso aqui, o período de monitoramento foi de 76 a 94. Tá? Então essa vazão aqui, ó, de 40 metros cúbicos por segundo, ela foi igualada ou superada em apenas
5% do tempo. Tá? Então ela é uma vazão que apenas 5% do tempo, mais ou menos, ela foi igualada ou superada naquele monitoramento que dentro dos períodos de 76 e 94. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a vazão de 120, tá? Então 120 metros cúbicos por segundo. Quantos por cento do tempo? Ó, foi aproximadamente ali 1% do tempo ela foi igualada ou superada. Ou seja, essas primeiras vazões aqui, ó, quando a gente tem uma curva bem acentuada, essas primeiras vazões correspondem apenas àquelas vazões de pico, tá? As vazões de cheia. E aí elas correspondem ao quê? A 5, 10, 1% do tempo. O que mais importa na gestão de recurso hídrico são os valores aqui na outra extremidade do eixo X, que é 90% do tempo e 95%. Porque na gestão de crise hídrica, não interessa as vazões de enchente, que estão desse lado aqui, ó, que é vazão de enchente, ó, vazão alta, bastante alta, que ela está quantos por cento do tempo no rio, né? 1%, 2%, 5%. O que nos interessa é aquelas vazões que estão a 90% do tempo no rio ou 95% do tempo, tá? O que mais se utiliza 95%. Então, qual é a vazão naquele rio no período monitorado de 76 a 94, que está 95% do tempo pelo menos? A gente vem cá, 95% do tempo, olha aqui, né, vai corresponder a uma vazão ali que está em torno ali de 2, 3 metros cúbicos por segundo. Então, essa vazão aqui de 2, 3 metros cúbicos por segundo, ela corresponde à vazão que está pelo menos 95% do tempo. Tá? E 95% do tempo de monitoramento, 76 a 94, a vazão do rio é igual ou superior a ela. Só em 5% desse histórico é que se tem uma vazão menor. Tá? Em todos os 95% das medições estava igual ou superior. Então a gente tem uma referência de uma vazão bem pequenininha que está lá 95% do tempo. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, tá? Mostrando ali como que a gente obtém essa curva de permanência, tá bom? Antes disso, a gente vai falar da Q710, tá? Nós falamos da Q95 ou 90, né, que tem o mesmo conceito ali, é tempo que a vazão é igualada ou superada, o tempo que nós temos aquela vazão no rio, né, dentro do período monitorado. E agora a Q710, ela envolve um conceito um pouco diferente, não é percentual de tempo que está, envolve o conceito ali de tempo de recorrência, tá? Até por isso, então, nós temos uma distribuição estatística, né? Porque lembra de outras aulas lá, se você não assistiu o vídeo, assista, né? Quando a gente fala de precipitação, a gente tem um TR, que é o tempo de retorno, ou também tempo de recorrência. Esse valor de TR, ele é um conceito probabilístico, tá? Que envolve uma determinada probabilidade daquele evento acontecer, né? No caso aqui, ó, período de retorno de 10 anos. Então, dentro de 10 anos, aquele evento vai ser igualado ou superado, tanto para cima, no caso de uma enchente, como para baixo, no caso de uma seca extrema. Então, pessoal, a vazão de referência Q710, né, uma das vazões de referência, no caso aqui que nós estamos falando Q710, ela consiste em uma estimativa estatística, né, como eu já falei, envolve probabilidade de ocorrência de um fenômeno hidrológico. Não é, quando a gente fala de probabilidade, existe um determinado valor percentual inerente àquele fenômeno, né? Não necessariamente vai acontecer, mas existe alta probabilidade que dentro de 10 anos, né, a gente vai ter uma vazão pequenininha, uma vazão mínima, né, de 7 dias consecutivos de duração. E aí, esse conceito Q710, ele nos traz isso, ó, de uma relação estatística que envolve uma probabilidade de que durante 7 dias consecutivos, né, lá, dia 1, dia 2, 3, 4, até dia 7 dias consecutivos, a gente vai ter uma vazão tão baixa, mas tão baixa no corpo hídrico que vai ser maior, né, do que todas as outras, mais ou menos dentro de um período de retorno de 10 anos. Como envolve uma probabilidade estatística, a gente não consegue visualizar isso muito bem através da equação, nós precisamos de uma equação, né, de uma distribuição estatística, no caso mais se utiliza a estatística de Gumbel. E aí os valores da equação, né, a fórmula na verdade da equação é basicamente essa. Ó. Q710 vai ser o quê? Uma média das vazões mínimas, mais o desvio padrão também dessas vazões mínimas, 7 dias de duração, parênteses 0,45 mais 0,7797 vezes ln, né, em função de outro ln ali que tem o tempo de recorrência. Então nós precisamos basicamente, para encontrar essa Q710, de um valor médio, de um desvio padrão e do tempo de retorno. Como o tempo de retorno nós já temos, né, porque ó,
Esse Q710 representa o quê? 7 dias consecutivos de vazão baixa, 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 baixa. Ou seja, não adianta você ter 6 dias e no sétimo choveu e a vazão subiu. Não, são 7 dias ali de vazão de quase na seca mesmo. Então são 7 dias de baixa vazão, com um período de retorno, que esse período de retorno reflete, né, a estimativa de quantos em quantos anos nós teremos essa vazão baixíssima, né, um evento hidrológico de mínima. Esse período de retorno vai ser 10 anos. Então, a gente estima que a cada 10 anos vamos ter esses 7 dias de vazões bastante baixas, tá? Então, o período de retorno vai ser 10. Então, no TR aqui eu coloco 10, 10, e nós só precisamos encontrar a média e o desvio padrão da série de vazão mínima com 7 dias de duração. E aí a gente vai fazer um exercício aqui agora para vocês terem um melhor entendimento, porque se você só olhar para essa equação, você não vai entender, você não vai ter uma percepção adequada do que a gente está querendo dizer aqui, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Pessoal, para encontrar dados de vazões, né, de monitoramento, existe uma rede fluviométrica, né, de monitoramento fluviométrico relativamente extensa no Brasil, né, e muito embora a gente esteja bem longe, né, do adequado, do que seria recomendado, né, em alguns estados a gente tem monitoramento dos rios bastante acentuados, né, a gente pega a região sul, sudeste, mas quando a gente fala em centro-oeste, fala em norte e nordeste do Brasil, a gente tem uma rede de monitoramento de rios bastante baixa, tá? Você pode obter essas informações aqui, ó, através do HidroWeb. Tá? Então você vem aqui no Google, digita lá HidroWeb, que é um site vinculado ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, um dos objetivos da Política Nacional de Recurso Hídrico, né? E não objetivos, né? Na verdade, instrumentos, e é vinculado à ANA, Agência Nacional de Águas, e também hoje de saneamento básico. Então, HidroWeb, você clica lá, né? Clicou aqui no HidroWeb, vai aparecer essa série aqui, né? Essa descrição aqui do que o HidroWeb é e tudo mais. Você pode ler isso aqui ou não, né? E ir lá para o mapa. Tá? Então, o mapa ele vai te apresentar aqui uma série de estações que mede chuva, né, que são os algodãozinhos aqui, né, e as estações que medem água no rio, fluxo, né, de água no rio. Então você vem cá, vai dando zoom ali, mais ou menos numa estação onde perto de onde você quer desenvolver o projeto, né? Eu no caso aqui estou indo próximo ao município aqui de Rio Verde, tá? Então eu estou aqui no estado de Goiás. Rio Verde está aqui. E aí, como eu falei para vocês, ó, esses algodãozinhos aqui mede chuva, tá? Enquanto que essas linhas tracejadas aqui, onduladazinhas, um em cima, outro embaixo, mede água do rio, né? Representando ali vazão. Além de vazão, mede outras coisas também. Algumas estações mede qualidade de água do rio, às vezes mede turbidez, às vezes mede mede sedimentos, mede demanda bioquímica de oxigênio, mede oxigênio dissolvido e por aí vai. O que nos interessa aqui nesse momento é vazão, então eu preciso pegar, né, dados de vazão de rio. Então eu vou escolher aqui um rio, tá? Um rio aqui que eu já conheço, que é o Rio Verdão, que tem bastante dados. Só deixando destacado aqui, pessoal, que nem todas essas estações de monitoramento fluviométrico que a gente consegue obter dados. Por exemplo, aquelas estações que elas são operadas aqui, né? Por exemplo, essa daqui, quem é que está fazendo a operação dela? Quem está operando aqui é uma empresa lá, né, denominada aqui São Simão. Algumas delas, se estão em âmbito nacional, como a ANA, como o CPRM, né? Por exemplo, veja aqui, ó, essa aqui é a CPRM. Quem está medindo a chuva aqui nessa estação é o CPRM. Quando se tem dados do CPRM ou se tem dados aqui, por exemplo, da ANA, Agência Nacional de Águas, você consegue facilmente clicar aqui, tá? E obter a série histórica tranquilamente. Ele te baixa os dados ali tudo em PDF, em Excel, tá? Só que quando a gente vai fazer, né, o compilamento desses dados e aí fazer o download desses dados. E aí quem está monitorando lá, às vezes é a SEMAD, né, os órgãos estaduais, aí você não consegue fazer o download dos dados, você vai ter que recorrer, né, a outros órgãos, né, a esse outro órgão que é o órgão estadual para fazer o download, tá? Então, no caso aqui, né, a gente pula essa parte aí e vamos buscar uma estação que a gente tem conhecimento, tá? Eu vou, por exemplo, pegar essa estação aqui, ó, que é do
aqui, estação fluviométrica, tá? Do Rio Verdão. Então, Rio Verde ou Rio Verdão, né, aqui no município de Acreúna, o responsável pelo monitoramento é tanto ANA como CPRM, então eu sei que os dados ali eu vou conseguir baixar eles. É um tipo de estação fluviométrica, então mede vazão no rio. Se você descer aqui, ó, vai ter outros dados. Ó. O nome da estação é Ponte Rio Verdão, tá? Então é uma ponte, próxima ponte ali do Rio Verdão, BR-060. O código dela é essa daqui, então a gente vai lá e copia o código, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar. A coordenada geográfica desse ponto, né, é essa daqui, latitude e longitude, tem também a área de drenagem, e aqui tem, pessoal, dados, por exemplo, de régua, ó, tem a régua, régua unimétrica, então, ou seja, mede nível, tá? Mede descarga líquida, né, então, ou seja, quando você fala que descarga líquida, é vazão, então mede tanto nível como mede também vazão, isso que importa, ó, mede alguns dados também de qualidade, provavelmente deve ser sedimentos, e aí tem outras informações aqui também, né? O que mede, o que não mede. E os dados, ó. A réguazinha dela lá, ó, tá desde 56. Então tá medindo o nível tá medindo esse nível lá, né, do rio desde 56. E os níveis também de vazão também desde 56. E os níveis de qualidade de água desde 2003. Então essa é uma ótima estação aqui para se fazer um estudo. Eu peguei aqui então o dado, o código, tá? Vou copiar novamente aqui, né, para garantir. Vou fechar e aí vocês veem aqui na lateral, série histórica, tá? Nesse série histórica é onde você faz o download dos dados. Você clica aqui no código da estação, tá? Então, olha lá, 0779, tal, você vem em consultar, só o código da estação é suficiente. Se você quiser preencher outras coisas aqui, também é possível, mas não necessário. E a estação convencional, você vem cá, seleciona ela, tá? Uma estação fluviométrica, Ponte Rio Verdão, essa daí que eu quero mesmo. Você vem aqui mais embaixo, né, no tipo de arquivo, clica ali arquivo Excel e faz o download, tá? Então você baixou o arquivo, ó, e aqui no lado já baixa aqui um zip. Você clicou aqui no zip, você vai ter ali variadas pastas, tá? Variadas pastas, que mede cota, tá? Quando a gente fala em cota, você clica aqui nas cotas, vai abrir um arquivo aqui do Excel, tá? Tá abrindo. E aí, nessas cotas correspondem aos níveis, tá? O nível do rio, né? Desde 1956. A gente, para montar a curva-chave fluviométrica desse rio, né? A gente vai ter aqui as cotas, tá? Então, fechando aqui. Deixa eu só abrir aqui para mostrar a data para vocês. Então, nós teremos as datas, ó. 1º de 21, 1º do 11 de 21, 1º do 11 de 21. Então, assim, basicamente tem três dados ali, porque mediu 3 vezes, né, em cada um desses dias. E os dados mesmo estarão aqui, ó, nas cotas. Cota 1, 2, 3, até a cota 29, 30 ou 31, dependendo da quantidade de dias, tá? Então veja aqui, por exemplo, né, no primeiro dia de novembro de 2021, a primeira medição foi 82. A segunda medição deste dia foi também 82. A terceira medição desse mesmo dia foi 82, ou seja, a média do dia 1º de novembro de 2021 foi essa aqui, 82, porque teve as mesmas cotas. Aí, lá no dia 2 de novembro de 2021, né, os dados vão ser esse daqui, ó, 89, 85, 83. A média, desculpa, 84, 85, 83, a média foi 84. Tá? Essa cota 3 representa o terceiro dia, né, de novembro de 2021. Quando a gente vai aqui para baixo, aqui, ó, já não é novembro mais, já vai ser outubro. Se você descer aqui um pouquinho mais, né, já não vai ser outubro, vai ser novembro, vai ser setembro, agosto, né, vai ser aqui julho e por aí vai. Tá? Então, o que representa que foram feitas 3 medições nos seus respectivos dias, tá? Então aqui são os dias, ó. Primeira hora do dia, segunda e terceira, 3 medições no dia. Então essas cotas aqui, ó, de 1 até 31 ou 30 ou 29 correspondem ao quê? Quantidade de dias que tem em cada um dos meses do ano, tá? Então aqui nós temos dados que vai desde 2021 até, né, olhando para trás, ó, tem alguns momentos aqui da época que não teve, 2014, 56, então tem dados lá até 56. Tá? Então tem muitos e muitos dados, nem sempre estão na ordem, ó, 56, aqui está em 2014, então vocês podem fazer download e trabalhar todos esses dados aqui, foram dados de cota, tá? Eu vou fechar, não vou salvar,
Então são dados de cota. Se você voltar aqui e clicar na parte, né, tá, vou tentando voltar aqui, acho que eu cliquei demais, deixa eu só chegar nessa, voltar aqui, perfeito. Então aqui nesse primeiro arquivo que se abre são as cotas, ou seja, nível do rio, tá? E aí nós temos também dados sobre a curva de descarga. Essa curva de descarga aqui, pessoal, é a curva fluviométrica, ela já está prontinha aqui. Se você clicar aqui, curva de descarga, a gente vai ver qual é a curva fluviométrica que eles utilizaram. Tá? A curva fluviométrica aqui, ó, você, novamente aqui, precisando ativar meu Windows, meu pacote, né, o Office, e aqui a curva fluviométrica. Ó, tem algumas informações. Ó, a curva vai ser do tipo equação ou tabela. Se for 1, vai ser equação. Se for 2, vai ser tabela. Então a gente vem aqui, ó, deixa eu só abrir um pouquinho mais de espaço. Cadê curva? Tipo da equação, tá aqui, bem aqui. Ó. O tipo da curva, tá? Então vai ser uma curva no formato de equação, porque é 1, tá? Então vai ser 1. E essa tipo de equação vai ser o quê? Tipo de equação, nosso no caso é 1, e ela corresponde ao quê? Olhando aqui, ó. Olhando aqui, ela vai ser, deixa eu só modificar aqui. Então, esse número 1 vai ser uma curva no formato de potência, tá? Vai ser um polinômio. Então, no formato de potência vai ser o que? Vazão é igual a A vezes H menos H0 elevado a N. E nós precisamos só saber o valor de A, que está dando aqui, ó. Tá? Então, o valor de A está nessa coluna, o valor de H0 está aqui e o valor de N está aqui. Né? Foram feitas variadas curvas, né, ao longo de alguns anos, tá? Porque com o passar dos anos, essa curva vai precisar ser recalibrada. Tá bom? Então, aqui o tipo de equação é uma equação aqui na forma de potência. Tá? Então, veja aqui, ó, número 1, porque número 1 é o que está aqui. Ó. Então, foi uma equação que foi ajustada como sendo uma potência, vai ser vazão igual a A. Qual que é o valor de A? Para essa época do ano aqui, ó, o A foi 96. O H0 foi menos 0,1 e o N foi 1,717. Então, essa forma aqui de potência foi a curva fluviométrica utilizada em um determinado período aqui do estudo, tá, deles. Veja que as curvas elas são poucas, tá, porque ao longo desses mais de 50 anos aí ela foi sendo recalibrada, porque aí as vazões vão sendo modificadas ao longo dos anos também. Tá? Então perceba aqui uma aplicação direta daquilo que a gente já falou, tá, que são as curvas fluviométricas, tá? Então voltando lá ao nosso arquivo novamente, a gente tem aqui, né, o perfil transversal, qualidade da água, resumo da descarga, mas o que mais interessa são as vazões. Ó. Você clica aqui nas vazões e nós vamos então ter dados de vazões. Tá? Então vamos ter os dados de vazões. É só esperar aqui para ativar novamente. Então nós teremos aqui, ó, pessoal, dados de vazão. Perceba que eles lançaram dados aqui de 2019. Então, lá, ó, 1 do 8 de 2019, 1 do 7 de 2019. Isso corresponde ao quê? Esta linha, aqui que vocês podemos clicar aqui, ó, esta linha corresponde ao quê? A dados de mês 8, né? Mês 8 é o quê? É agosto. Então, agosto de 2019. Então, agosto de 2019, você vem aqui para o canto, ó, e vai ter vazão 1 até vazão 30 ou 31? 31, né? Porque agosto tem 31 dias. Então, esses 30 dados aqui, ó, essa primeira aqui corresponde ao quê? 1º de agosto, vazão 2, 2º de agosto, 3º de agosto, 4 de agosto, 5, 6, até chegar ao dia 31 de agosto. Tá? Então, como é que a gente pega essas linhas aqui? Né? Como é que a gente pega esses dados? Né? A gente vem cá, seleciona, tá? Então, isso aqui vai corresponder às vazões que vão ser do dia 1º de agosto de 2019 até o dia 31 de agosto de 2019. Tá? E daí você coloca numa outra aba aqui do Excel, tá? Para trabalhar esses dados de vazões. E o que você pode fazer? Você pode pegar esses dados de vazões e correlacionar com o nível, fazer uma nova curva-chave fluviométrica, ou você pode pegar essas vazões aqui, ó, e fazer uma nova estimativa, né, que são as vazões de permanência e a Q710 que nós vamos fazer aqui agora, tá? Inclusive mostrando ali um hidrograma bonitinho, tá? Vamos lá então abrir o arquivo.
Perfeito, tá? Então eu baixei aqui um outro arquivo que já está mais ou menos pronto. Essa daqui também é do Rio Verdão, só que eu peguei dados lá de 2015, tá? Peguei lá dados de 2015 e aí o que, que a gente faz, né? Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, 1 do 1 de 2015, 1 do 2 de 2015. Então, na verdade, eu preciso desses dados aqui que correspondem a janeiro, todo mês de janeiro de 2015. Eu vou aqui, né, no canto, vou pegar as 31 vazões, que é do mês de janeiro, tá? O que, que eu posso fazer? Eu venho aqui, copio, tá? E eu vou abrir uma nova aba, que no caso minha aqui já está aberta, já está feita. Eu vou clicar com o botão direito e vou nessa função aqui, ó, que é transpor, tá? Porque eu peguei todos os dados que estavam na horizontal e pela função transpor eu coloquei na vertical, tá? Então aqui já está, ó. 1º de janeiro de 2015 foi 126, 2 de janeiro de 2015, 123, 3 de janeiro de 2015, 122 e por aí vai, tá? Então eu vou apagar essa coluna aqui, eu já coloquei os dados, eu queria só mostrar para vocês como vocês fazem a transposição, vocês pegam uma tabela bruta dessa daqui, né, até um pouquinho feia, que a Ana disponibiliza, e aí vocês vão transformar numa tabela bonitinha para que nós façamos primeiramente um hidrograma, tá? Um hidrograma de vazão, posteriormente a gente calcula a Q95 também, e depois a Q710, tá? Então a primeira parte, o primeiro passo é vocês colocarem as datas, tá? Que você quer o estudo. Para fazer um estudo hidrológico, não basta um ano só, tá? É 2015, eu só fiz a tabulação dos dados para 2015. Mas para fazer um estudo hidrológico que vale a pena, que seja confiável, você precisa de dados aí de pelo menos 10, 20, 30 anos. Tem alguns projetos, né, como o projeto de barragem mesmo, existe dados ali de 40, 60 anos de informações hidrológicas. Mas aqui como é só exemplificação, então lá vamos fazer só de 2015, a vazão ali do Rio Verdão. Então o primeiro passo é colocar aqui, né, a data, tá? Então colocar aqui a data de 1º de janeiro de 2015 até lá para dia 31 de dezembro de 2015, né? Mas lembrando que eu só peguei aqui um ano de dados, e colocar suas respectivas vazões. Vai aqui, seleciona as vazões e faz a transposição, tá? De horizontal para vertical e coloca ela todas nas ordens. Então veja lá que tem todas as vazões ao longo de todo o ano, perfeito? Pois bem, esse é o primeiro passo. E aí, só abrindo parênteses aqui, como que a gente constrói o hidrograma de vazão em função disso? Você vem aqui, seleciona data e vazão, tá? E aí vem no Excel, né, e joga aqui um gráfico como esse. Então, esse aqui é o hidrograma de vazão que correlaciona vazão em função do tempo, dos 365 dias ali do ano de 2015, para o caso do Rio Verdão. Então, veja que existe um período aqui, né? Lá para o mês de janeiro, fevereiro, março, foi onde mais choveu. E aí, nessa metade do ano aqui, a gente tem vazões mínimas, tá? A gente tem uma condição bastante baixa de precipitação, que implica em baixas vazões nos rios, tá? Então aqui a gente, mês de agosto, setembro, temos as mínimas vazões dos rios, e fevereiro, março, a gente tem as máximas vazões. E o hidrograma nos indica tudo isso. Em função do tempo, nós temos vazões naquela seção de monitoramento. É bem fácil, tá? É só botar excluir aqui, né? Só selecionar aqui data e vazão, vem cá na função inserir, né? Aqui em cima, e a partir dessa função inserir você consegue ter, né, o tipo de gráfico que você deseja, tá bom? Meu Excel ele deu uma travadinha aqui, mas vamos esperar ver se ele volta. Beleza, voltou. Então você seleciona tudo aqui, né? Você seleciona uma parte, vem cá na função Excel, gráfico de dispersão, tá? Como eu peguei só alguns dados aqui, deu isso daqui, mas se você pegar os 365 dados, você vai ter da forma com que estava apresentado anteriormente, que era esta daqui, tá bom? Pode pegar 2, 3, 4, 5, 10 anos, o melhor é você ter lá pelo menos uns 40 anos de dados para ter uma informação hidrológica precisa, tá bom? Então, mostrei para vocês como que se faz um hidrograma. Segundo, né, passo para fazer a cálculo da vazão de permanência, Q90 ou Q95. Depois que você colocou as vazões aqui em função da data, o segundo passo é colocar em ordem, tá, de primeiro até a última, tá? Então, ordem 1 até a ordem 365, tá? Se tiver mais dados, se tiver 3, 4, 5 anos, vai ser 365 vezes 3, 4 ou 5. Né? Se for 10 anos, vai ser 365 vezes 10.
Então, colocar todos os dados aqui em ordem decrescente, ou seja, da vazão maior, que ganha ordem 1, para a vazão menor, que ganha ordem 365 nesse caso, tá? Então, o segundo passo é colocar em ordem decrescente, da vazão 1 até a vazão última no seu caso. Então, ordem 1, ordem 2, ordem 3, 4, 5. É muito importante colocar esses números aqui, essas ordens, tá? A data você pode colocar, mas não necessariamente vai ser algo que vai te importar, tá? Não importa muito aqui a data, tá? Isso aqui não reflete nada. O que importa é colocar vazão e suas respectivas ordens, ordem 1 até a última, tá? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo para calcular é calcular a frequência, tá? Pegar cada uma dessas vazões, por exemplo, a vazão de ordem 1, tá? A vazão de ordem 1, que foi a maior de todas, essa daqui. A gente coloca a frequência de ocorrência, né? Quantos por cento do tempo essa vazão acontece? Ó, eu já adianto para vocês que é 0,27% do tempo. Como é que a gente calcula isso? Vem aqui, ó, tá? A gente vai dividir a ordem, por exemplo, essa primeira vazão, a vazão mais alta, é a ordem 1, dividido pela última ordem. Qual que é a última ordem? 365. Se fossem 10 anos, seriam 3.650. Tá? Então, é dividir cada uma das ordens pela última ordem, pela totalidade de ordens. Tá? Então, você dividiu, multiplicou por 100, representa que essa vazão aqui, uma vazão de pico, ela só está presente em 0,27% do tempo de monitoramento. Qual foi o tempo de monitoramento? Os 365 dias do ano de 2015. Se for lá vários anos, então vai ter que aumentar. Então, a segunda aqui vai ser o quê? Vai ser ordem 2 dividido pelo 365. Essa outra aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser ordem 15 dividido por 365. Isso representa o quê? Que nesse caso aqui, ó, essa vazão de 254 metros cúbicos por segundo, ela está presente no corpo hídrico, ela ou superior a ela, né, em 4,11% do tempo. Tá? Então, essa frequência representa o tempo. Tá? Então, 4% do tempo a gente tem uma vazão de 254,3 metros cúbicos por segundo. Tá bom? E a gente vai fazendo. Ela vai fazendo até o último valor, até atingir 100%. Essa última aqui representa o quê? A ordem 365 dividido pela última ordem, que é 365. Tá? E aí o que nos interessa? O que seria a Q95? Seria essa daqui, ó, a mais próxima de 95% que a gente tem. Então 95,07 é a nossa referência. Tá? Que vazão é essa? É essa daqui, ó. 52,735 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a nossa Q95. É a nossa vazão de referência para o processo de outorga, por exemplo, do órgão ambiental ali do estado de Goiás, ou mesmo da ANA, Agência Nacional de Águas. Tá? Então, isso daqui representa o quê? Que em 95% do tempo, no rio, né, no tempo monitorado, essa vazão foi igual ou superior a esse valor. Tá? Então, a vazão do rio foi de 52,73 ou mais em 95% do tempo. Tá? Só em 5% do tempo que as vazões foram menores. Tá bom? Então aqui já é uma vazão de estiagem, tá, pessoal? 95% do tempo a gente já tem essa vazão. Quer calcular aqui 90%? Só encontrar aqui o valor de 90. Cadê? Mais próximo a 90. Então vocês busquem aqui o que está mais próximo a 90. 89,86. Chegou aqui, essa é a Q90%, tá? Então geralmente se utilizou Q95 ou Q90, tá bom? E então nós temos aqui 95. Posso fazer um gráfico igual aquele que eu apresentei no slide? Sim. Eu venho aqui, pego os dados de frequência, eixo X, dados de vazão, eixo Y, e chegamos a esta curva de permanência, tá? Que correlaciona a vazão com a permanência. E aí nós chegamos à curva de permanência para o Rio Verdão no ano de 2015, tá bom? Essa, então, é o cálculo, como se procede o cálculo da Q95 ou mesmo Q90, tá? Isso daqui nos reflete o quê? As vazões mínimas. Veja aqui, ó, quando se tem 95% do tempo, como que está a vazão do rio? Está o mais baixo dentro do período estudado, tá? As vazões de enchente não nos interessam, mas as vazões de estiagem de mínima, sim, tá? Assim se calcula a Q95 ou Q90%. E aí a Q710, como que a gente faz? É um processo também fácil, desde que você utilize ali o Excel, tá?
Esse caso, esse exemplo, eu peguei os dados do Rio Verdão, mas eu peguei de 3 anos, tá? Não tem como fazer só para um ano. Quando se calcula aqui 7, 10, você precisa lá de 10, 20, né? Como eu falei, mais de 40 anos é o adequado. Mas aqui a gente vai fazer, né, por questão ali didática, só fazer só por 3 anos. 7,5, 7,6, 7,7, tá? 3 anos aqui no Rio Verdão. E aí, eu peguei as suas respectivas datas, tá? 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3 de janeiro, tá? Você vai lá nessa quantidade de dados brutos aqui, vai pegar as vazões diárias do ano que te interessa ou dos anos e colocar aqui em ordem, tá? Então, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3, 4 e suas respectivas vazões, tá? Então, em ordem cronológica, tá bom? Então, tem dados de 75 até dados de 77. Tá aqui, tá? 31 do 10 de 77, né? Não tinha mais aqui porque acho que deu problema lá na estação, mas eu peguei aqui até 31 do 10, não chegou até 31 de dezembro não, tá bom? Algumas estações dão problema, fica lá às vezes meses sem operar, sem apresentar dados, às vezes fica até mesmo anos sem operar. Então, vocês vão encontrar muito disso, né? E aí, posteriormente, eu vou fazer um vídeo no canal falando sobre preenchimento de falhas nesses sistemas de monitoramento. Primeiro passo, depois que se colocou as datas e suas respectivas vazões, tá? Aqui em cronologia. E aí, vamos fazer as médias. O primeiro passo é fazer média, tá? Só que é média móvel, tá? Vocês aí provavelmente já ouviram essa expressão aí, média móvel, né? Durante a pandemia sempre se falou em média móvel. O que é a finalidade da média móvel? Né? De suprir algumas oscilações. Por exemplo, você tem dados ali, segunda-feira vai ter um determinado vazão, aí na terça-feira você tem uma vazão muito alta, porque aconteceu uma chuva, aí na quarta, quinta, sexta-feira alguém começou a captar muita água e a vazão diminuiu, então por isso que a gente é bom fazer uma média móvel, né? Uma média ao longo ali para menos de 7 dias. Vocês ouviram muito falar sobre isso, né? Na época da pandemia. E aí, então, nós vamos fazer a média móvel de 7 dias. Então, o primeiro passo é calcular essa média móvel. Você vem cá, abre uma funçãozinha que vai ser média, tá? Então, está aqui, ó, média de 7 dias. Então, eu peguei lá 1º de janeiro até o dia 7 de janeiro e fiz a média. Chegou nesse valor de 201. Vou lá para a próxima. Vai ser a média móvel, então não é fixa. Então, é do dia 2 até o dia 8, tá? Por aí vai. Terceira média, do dia 3 ao dia 9, até chegar lá no finalzinho aqui, ó, até chegar lá no finalzinho aqui. Por exemplo, essa daqui, ó, a média móvel pegou o dia lá, dia 25 até o dia 25 do 10 até o 31 do 10, ou seja, média de 7 dias. Então, nesta coluna aqui, tá? Nessa coluna de médias móveis, né? Não era para ser diferente, nós temos as médias móveis. Esse é o primeiro passo, calcular a média móvel de 7 dias. Tá? E aí, a partir disso, o segundo passo é calcular o valor mínimo, tá, dessas médias de cada ano. Por exemplo, eu vou lá no ano de 75. E qual é o valor mínimo? Então, eu peguei aqui todas as médias móveis lá de 75. Perceba aqui que eu selecionei do dia, desde a primeira média móvel até a última média móvel do ano de 75. E joguei aqui a função mínima. Ele foi lá, buscou. Tá? A média móvel lá desse 75 foi 40,31. Tá? Então foi 40,31. E no ano de 76, fiz a mesma coisa. Tá? Selecionei aqui, ó, as mínimas do ano de 76. Ó. Qual foi o valor mínimo da média móvel mínima lá de 76? Está selecionado aqui, chegou lá no valor de 50. E fiz a mesma coisa em 77. Então o segundo passo é encontrar a mínima média móvel de 7 dias de duração para cada um dos anos. 75, 76 e 77. Tá? Dado isso, o terceiro passo é o mais fácil, é fazer a média móvel desses anos. Ó. Como são 3 anos, 75, 76 e 77, fiz a média desses 3 anos. Se tiver mais 20 anos, eu tenho que fazer a média dos 20 anos. Então, a média desses 3 anos aqui, tá bom? Cliquei aqui, média lá, beleza. Esse é o valor de X que eu vou jogar aqui na equação. E o valor de S é o desvio padrão. Você joga aqui a fórmula do desvio padrão dessas mínimas médias. Então, 75, 76, 77 e outros anos, faço o desvio padrão, jogando aqui no Excel, deu um desvio padrão lá de 15,92. Então, eu tenho tanto X para jogar aqui, que é a média, como tenho o S, que é o desvio padrão, para jogar aqui. Tá? E aí, muito simples, o TR é 10 anos de recorrência, joguei aqui nessa fórmula, vou ter o quarto passo. Tá? Então, joguei aqui no quarto passo e eu sei que
Q710 é 33,33 metros cúbicos por segundo. O que isso daqui representa? Que é um valor bastante baixo, né? Por isso que é uma média mínima, né? Não, desculpa, não é média, né? É um valor mínimo, né, de medição de vazão, que dentro de um período de 10 anos, né, existe 95% de probabilidade, uma probabilidade bem alta, porque essa distribuição aqui, se eu não me engano, é baseada na probabilidade de 95%. Existe uma probabilidade bastante elevada que dentro de 10 anos a vazão mínima de um rio fique 7 dias consecutivos bem próximos a esse valor aqui. Tá? Então, se você observar, né, nos dados aqui de vazão ali de 75 até 78, você não vai encontrar ali nenhuma vazãozinha que seja próximo a isso. Ó. Você tem vazões bem mais elevadas, ó. Não tem nenhuma ali de 33. Por isso que é uma distribuição de probabilidade, tá, pessoal? É uma distribuição de probabilidade que envolve um tempo de recorrência. A cada 10 anos, ou com tempo de recorrência 10 anos, existe uma probabilidade bem alta, né, desse evento crítico aqui, ó, dessa escassez, 33,33 metros cúbicos por segundo. Tá? 7 dias seguidos ali de uma vazão muito baixa. Tá? Nesses dados que a gente observou, 75 a 77, a gente não encontrou, porque, como eu falei para vocês, é uma estimativa probabilística. Tá? Dentro de 10 anos é muito provável que vá acontecer algo, uma estiagem deste tipo. Tá bom? Assim se calcula a Q710, assim se calcula a Q95%, a Q90 e também os hidrogramas, tá bom? Vamos então só finalizar a aula? Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa aula daqui de hoje. Lembrando que o complemento dessa aula de hoje vai ser lá por meio do próximo vídeo chamado Transformação Chuva-Vazão. Aquilo que choveu transformou-se em vazão. Né? Como é que a gente estima isso? Como é que a gente sabe que o escoamento, né, superficial vai gerar vazão? Será que não tem influência da água subterrânea? Será que não tem influência de outros valores, de outros fatores? Né? Então isso a gente vai falar nesse próximo vídeo, tá bom? Até lá!